Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professora Dina Bacher do canal Exatamente Matemática para mais uma aula aqui com vocês. Falaremos nessa aula de hoje sobre seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Antes de começarmos aqui, temos que relembrar algumas coisas. Por exemplo, o que você vai precisar para falar de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico? Primeiro, o ciclo trigonométrico é uma circunferência, tá? É um conjunto de uma circunferência e dos eixos aqui do nosso plano cartesiano. E aí também você precisa saber aqui que esse eixo Y aqui, ó, esse eixo vertical é o eixo Y e que esse eixo horizontal é o eixo X, tá bom? Para calcular seno, cosseno e tangente, primeiro, esse raio aqui, ó, desse ciclo é um raio 1. Então, eu vou pegar um ponto que será me dado aqui, pego um ponto qualquer, tá? E eu vou ligar esse ponto aqui com a origem para saber quem que é aquele ângulo. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, é o ângulo de 30 graus. Normalmente, pessoal, eles não gostam que esse ângulo aqui, esse valor seja dado em graus. Então, você tem que lembrar aqui da conversão de 30 graus para a notação de radianos, é o nosso π sobre 6, tá bom? Então, 30 graus é o π sobre 6. E aí eu vou precisar pegar esse ponto aqui, ó, para calcular seno, cosseno e a tangente, eu vou precisar projetar esse ponto nos eixos coordenados. E aí, o que eu falei para você? Que o eixo X é o eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos. Então, vou escrever aqui na frente, ó, eixo dos cossenos é o nosso eixo X, tá bom? E o nosso eixo Y é o eixo dos senos, tá bom? Então, fica aqui, ó. Então, quando eu pegar esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto P aqui, tá bom? Esse ponto P. Se eu projetar esse ponto P ortogonalmente aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus no eixo X, eu vou calcular o quê? Aqui embaixo. Eu vou obter uma sombra, essa projeção aqui vai gerar uma sombra aqui no eixo X, e essa sombra aqui calculada, vou fazer uma tracejada aqui para você, ó. Esse tamanho aqui, ó, na verdade ele será o nosso cosseno. Cosseno de quem? Do ângulo que eu gerei ali, ó. Então aqui é o cosseno de 30 graus, tá bom? Ou o cosseno de π sobre 6. Vou deixar em radianos aqui que eu acho mais legal, tá? É mais comum você usar em radianos. E você já vou deixar aqui, ó, de π sobre 6, que é o nosso 30 graus, tá bom? Então, pegando esse ponto aqui lá, que foi um arco gerado aqui, lembra da orientação positiva aqui do ciclo, ó? A orientação positiva do ciclo é no sentido anti-horário. Então, gerei um arco de 30 graus aqui, ó. Pego a projeção desse ponto no eixo X, vai me gerar o cosseno do ângulo gerado pela varredura desse ponto aqui, partindo da origem até esse ponto P. Projetei aqui no eixo X, encontrei o cosseno desse ângulo. E a mesma ideia eu vou obter projetando esse ponto aqui lá no eixo dos senos, que é o nosso eixo Y. Então, projetou esse ponto aqui no eixo Y, você obtém uma sombrinha aqui também, ó, uma projeção, tá? Vou obter esse tamanho aqui, que na verdade aqui é o meu seno de π sobre 6, tá bom? Então, isso que eu precisava falar para vocês aqui, ó, que pegando um ponto e projetando no eixo X e no eixo Y, eu obtenho, respectivamente, os valores do cosseno e do seno desse ângulo. Mas e a tangente, professor? Onde fica a tangente? A tangente, ela é um eixo paralelo aqui, ó, ao nosso eixo Y. E ela passa aqui na origem do nosso ciclo trigonométrico. Então, eu vou tentar fazer uma tangente aqui, uma retinha. Vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui, ó. Fazer uma tangente vermelha mesmo, tá? Vou fazer aqui, ó. Tangente vermelha. Vou subir ela aqui, tá? Não sei se vai ficar retinho. Vou ver se, ó. Aí, ajustou para mim. Obrigado, hein? E aqui também para baixo, ó. Vou fazer uma retinha aqui. Então, esse meu eixo aqui, ó, é o eixo das tangentes, tá bom? Então, o que vai acontecer? Para eu calcular a tangente do 30, eu vou ter que pegar esse ponto aqui, que é a origem, e esse ponto P que eu gerei aqui, ó. Eu vou ter que dar uma prolongadinha nessa reta aqui, ó, até atingir o eixo das tangentes. Fiz meio tortinho, deixa eu puxar melhor aqui, ó. Só para ficar mais bonitinho, ó. Vou ligar esse ponto ali com o eixo, o ponto P com a origem do sistema, dei uma prolongada aqui, obtive esse tamanho aqui, ó. Então, esse tamanho aqui, deixa eu apagar aqui essa setinha, para não atrapalhar o que eu vou escrever aqui agora, ó. Esse tamanho que eu obtive aqui é o nosso
cálculo da tangente do 30 graus ou da tangente do π sobre 6, tá bom? Então, de novo, ó, pegou o ponto P, projetou no eixo X, eixo dos cossenos, calcula o cosseno do ângulo, no caso, 30 graus, cosseno de π sobre 6. Peguei esse ponto, projetei no eixo Y, obtive aqui o eixo Y, o eixo dos senos, obtive o seno daquele ângulo de 30 graus ou do π sobre 6. Peguei esse ponto aqui, ó, prolonguei a ligação do ponto P com a origem até atingir o eixo das tangentes, que é esse nosso eixo vertical aqui, ó. Depois vou escrever ele aqui embaixo. Eu obtenho um tamanho aqui, novamente, ó, esse tamanho aqui é o tamanho da tangente de π sobre 6, tá bom? E aí você tem que lembrar aí desses valores, né? São os ângulos notáveis, π sobre 6, π sobre 3, π sobre 4, lá da tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, que é uma tabelinha extremamente importante para você resolver qualquer problema de trigonometria. Tem que lembrar desses arcos, desses ângulos notáveis para resolver os probleminhas que virão aqui. Além disso, pessoal, eu estou falando aqui de ciclo trigonométrico, eu tenho que lembrar dos 4 quadrantes. E também vou associar essa ideia do eixo X ser o eixo dos cossenos, eixo Y ser o eixo dos senos e o das tangentes aí ser esse eixo vertical aqui paralelo ao eixo Y. Porque aí você tem que lembrar o seguinte, ó. Esse ciclo trigonométrico, ele tem raio 1. Vou para outra tela, vai ficar melhor para você entender, ó. Esse ciclo trigonométrico aqui, ele tem raio 1, tá bom? Então, ele começa aqui, tem a origem do sistema, que é o zero, né? E aí você lembra o seguinte, ó. Vou marcar o zero aqui, ó. Só para você entender, ó. Ele tem raio 1, então aqui para frente é 1, aqui para trás é menos 1, aqui para baixo é menos 1 e aqui para cima é 1, tá bom? Mas na verdade você só precisa lembrar do seguinte, ó. Eu estou falando do eixo Y, que é o eixo dos senos. Então pensa na seguinte analogia aqui, ó. Analogia não, na seguinte ideia aqui, ó. Se eu estou do zero para cima, qualquer ponto que eu atingir aqui, ó, para cálculo de qualquer ângulo que eu pegar nesses dois quadrantes aqui, ó, no primeiro e no segundo quadrante, ó, se eu projetar qualquer ponto desses dois quadrantes aqui no eixo dos senos, eu vou obter um valor positivo para o cálculo do seno. Tá bom? Qualquer ponto que eu pegar aqui desse quadrante 1 e desse quadrante 2, se eu projetar aqui nesse eixo, ele vai cair nessa porção positiva, ou acima do zero. Portanto, ó, nesse primeiro e nesse segundo quadrante, os valores do seno de qualquer ângulo que esteja nesses quadrantes, ele será positivo, ó, tá bom? Positivo. E a mesma coisa, eu estou pensando no terceiro e no quarto quadrante. Terceiro e quarto quadrante, eu estou na porção negativa do meu eixo Y. Então, se eu estou na porção negativa, qualquer ponto que estiver nesse terceiro ou nesse quarto quadrante e que eu projetar no eixo Y para cálculo de seno, eu vou obter valores menores do que zero, porque eu vou atingir a porção negativa do meu eixo Y, que é o eixo dos senos. Então, atingir o negativo, então, no primeiro quadrante e no segundo, ele é positivo. No terceiro e no quarto, ele é negativo. A mesma coisa acontece para o cosseno. Só que no cosseno, eu estou falando de eixo X. Então, aqui é o zero, aqui é o menos 1. Vou só denotar aqui o que me interessa, tá? 0, 1 e menos 1. O que vai acontecer, ó? Se eu estiver nesse primeiro quadrante, qualquer ponto que eu projetar no primeiro e no quarto quadrante, já vou falar dos dois, tá? No primeiro e no quarto quadrante, os valores projetados de qualquer ponto aqui nesse nosso eixo X, que é o eixo dos cossenos, ele estará na porção positiva do eixo. Então, no primeiro quadrante e no quarto quadrante, os valores de cossenos são positivos, porque eu estou na porção positiva, de 0 até 1, tá? E também a mesma coisa, analogamente, aqui, ó, do outro lado, ó, eu estou na porção negativa, entre menos 1 e 0. Se eu estou entre menos 1 e 0, então esses valores de cosseno no segundo e no terceiro quadrante são negativos, tá bom? Então, positivo primeiro e segundo quadrante para seno, negativo para terceiro e quarto. Positivo para primeiro e quarto para o cosseno e negativo para segundo e terceiro no cosseno. O da tangente é uma ideia mais lógica aqui, pensando naquela questão da origem que eu falei para você no outro vídeo. Ó. O que vai acontecer? No outro vídeo, não, no outro slide que eu falei aqui agora. Ó. Se eu ligar qualquer ponto desse quadrante 1 e desse quadrante 3 com a origem, eu penso aqui, ó. Vou ligar qualquer ponto, eu vou pegar um ponto aqui, ó, e vou ligar com a origem. O que vai acontecer? Ó? Ele vai ligar aqui, ó.
nesse ponto. Vou dar uma prolongada, ó. Se eu for lá pro terceiro quadrante, ó, também, ó. Tá vendo, ó? Se eu pegar o primeiro e o terceiro quadrante e ligar esse arco aqui, ó, aqui em cima do primeiro quadrante ou do terceiro lá com a origem, eu atinjo o eixo das tangentes numa porção positiva. Então, no primeiro e no terceiro quadrante, a tangente é positiva. Mesma coisa aqui, se eu ligar um ponto do segundo quadrante ou do quarto quadrante aqui com a minha origem. Pegar um ponto aqui, ó, ligar aqui com a origem, ó. Agora eu vou dar uma prolongada lá, ó. Vou pegar um ponto aqui do quarto quadrante. Eu vou atingir o meu eixo das tangentes aqui na porção negativa. Então, a minha tangente aqui, tirar essa bolinha aqui que ficou desnecessário. O meu eixo das tangentes, ele vai me retornar valores positivos aqui no primeiro e no terceiro quadrante e valores negativos no segundo e no quarto quadrante. Tá bom? Aqui ficou meio feio o desenho aqui, tá? Mas é essa ideia que eu queria passar para vocês sobre o sinal de seno, cosseno e tangente nos 4 quadrantes do ciclo trigonométrico. Também essa relação é importante e você pode usar aquela mesma ideia lá, ó. Pensa que esse maisinho aqui, ó, isso aqui é um rostinho de uma pessoa e esse maisinho são os olhos dele, tá? Então, se eu estou falando de seno, seno vou relacionar com sentado. Se você está sentado, você está na vertical, com o seu corpo na posição vertical, tá? Então, os seus olhinhos estão na parte superior do seu rosto, tá vendo aqui, ó? Na parte superior. Então, se eu estou sentado ou sem sono, eu estou na vertical e os meus olhinhos estão aqui em cima. Se eu estou com sono, eu estou deitado, ó, eu virando minha cabeça aqui, ó, pro lado, no lado direito aqui, né? Da minha folha aqui. Então, eu estou deitado e os meus olhinhos estão aqui. Ainda não estou dormindo, estou com o olho aberto aqui, tá? Tá a cruzinha aqui, mas eu estou com o olho aberto. Então, esses meus olhinhos aqui, ele vai me retornar valores positivos. Então, se eu estou com sono, eu estou deitado horizontal e os meus olhinhos estão nesses 2 quadrantes, tá? E o sinal da tangente, ele é alternado, uma vez que você lembra que a tangente, ele é uma razão entre o seno e o cosseno de um ângulo. E aí, o que você lembra? Que se é razão, é divisão, e aí você lembra do sinal, da regra de sinal da divisão. Mais daqui com mais daqui, primeiro quadrante, positivo. Mais o primeiro quadrante com menos o segundo para o cosseno, negativo. Menos do terceiro quadrante para o seno, menos do terceiro quadrante para o cosseno, menos com menos é mais. E a mesma ideia, menos do quarto quadrante para o seno, com mais do quarto quadrante para o cosseno, retorna negativo. A tangente, ela é alternada, que é mais, menos, começando ali do primeiro quadrante. E aí, tudo que você fizer será relacionado aos estudos de equação e inequação, tudo relacionado a arcos côngruos a alguém do primeiro quadrante. Então, você só tem que lembrar que no primeiro quadrante, tanto seno, quanto cosseno, quanto tangente são positivos e os demais sinais que eu coloquei para você. E aqui embaixo, ó, coloquei, ó, vale a pena decorar os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos mais importantes. Aqui, ó, os ângulos da tabelinha dos ângulos notáveis e esses caras aqui, ó, que eu vou mostrar para você aqui no próximo vídeo, sequencial a esse, que eu mostro os valores dos extremos do meu ciclo trigonométrico. Aqui, ó, o extremo aqui é 90, o extremo aqui é 180, o extremo do terceiro quadrante é o 270 e fechando o ciclo aqui, o meu 360. Eu vou mostrar aqui no próximo vídeo e aí se você ficar aí e assistir, vai entender por que esses valores aqui. E aí depois você volta para copiar essa tabelinha ou se já quiser copiar para guardá-la porque ela é extremamente importante, tá bom? Aqui também, ó, eu coloquei do 0 grau e do 360 ou do 2π. Por quê? Aqui no final da minha primeira volta, ele coincide o 0 grau com o 360 ou com o 2π. Então, esses valores, ó, perceba que eles são repetidos, ó, 0, 1 e 0. 0, 1 e 0. Porque os arcos são congruentes aqui na origem do meu ciclo trigonométrico. Tá bom? Espero que tenham entendido, que tenham gostado dessa aula, dessa explicação aqui que eu falei para vocês sobre o sinal das funções seno, cosseno e tangente e como que eu projeto alguns valores. E aí, se você quiser aqui, ó, vou aproveitar aqui, ó, vou voltar aqui, ó, e vou calcular o valor do seno, do cosseno e da tangente para um ângulo aqui vou pegar aqui do segundo quadrante, tá? Pegar aqui, ó, pegar uma cor verde para denotar, ficar bem bonitinho, ó. Fazer um aqui, ó, de brinde aqui para você antes de acabar a aula, ó. Pegar qualquer ponto aqui, ó. Se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, aqui o 200 ou 210 não, o 120 graus aqui, ó. 120 graus, que na verdade em radianos ele corresponde a
2π sobre 3. Não sabe fazer a conversão, faz uma regra de 3 aí, ó. Lembrando que o π é 180, então π é 180, 120 graus será quem? O meu x aqui, que será 2π sobre 3. Ou, na verdade, ó, 2 vezes 60, porque π sobre 3 é 60, 2 vezes 60 é o meu 120. E aí, de novo, ó, se eu pegar esse ponto aqui, que é o meu ângulo de 120 graus, projetar aqui no eixo y, eu obtenho essa sombrinha aqui, ó, que eu estou fazendo de verde aqui por cima, ó, como o meu valor do seno de 2π sobre 3, ó. Seno de 2π sobre 3. E se eu projetar esse ponto aqui no eixo x, que é o eixo dos cossenos, eu obtenho essa sombrinha aqui, que é o meu valor do cosseno de 2π sobre 3. Tá bom? Então, pegou o ponto, projeta no eixo x, acha o cosseno, projeta no eixo y, acha o seno. E aqui, ó, percebam, ó, eu atingi o valor do cosseno de 120 numa porção negativa do eixo dos cossenos. Então, se você fizer por simetria, ele vai ter o mesmo valor de alguém lá no primeiro quadrante, mas isso aqui eu vou falar mais adiante para você. Na verdade, eu já falei em outras aulas, em outros vídeos. Eu posso até deixar o link aqui para você associar os arcos côngruos, a simetria do plano cartesiano, para você ver quem são os simétricos, por exemplo, aqui do 2π sobre 3, lá no primeiro quadrante. E aí você vê toda essa história aí lá nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, clica no vídeo lá e assiste, tá bom? Agradeço a atenção de todos vocês aqui. Não se esqueçam de nos seguir aqui nas redes sociais, tá? E os 3 famosos Cs aí. Quem são os 3 famosos Cs? Curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Ativa o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seus comentários aqui para eu saber se você gostou do vídeo, o que você achou, se você tem alguma dúvida. E também se inscrevam no canal Exatamente Química do Professor Bruno. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, um abraço, valeu!